esse é o curso de Gestão Ambiental no contexto amazônico e nós vamos falar a sexta aula dessa introdução à Amazônia. Nós temos, eu vou estar aqui com vocês nessas 15 aulas e essa é a aula sobre a fauna biodiversa. E eu vou ler algumas frases de grandes cientistas e fazer comentários. Vamos tratar de diversos temas, não de toda a diversidade da fauna, mas alguns grupos de fauna que são bastante relevantes para se identificar na floresta tropical. Então aqui eu começo com uma frase do Herbert Schubert, que fala o seguinte: quando um adulto caminha na floresta de terra firme, a cada passo ele pisa, em média, sobre cerca de 1.500 pequenos animais, pertencentes a centenas de diferentes espécies. São minúsculos insetos, colêmbulas, formigas, cupins, pequenas aranhas, ácaros, crustáceos, emboás, pequenas lacraias, caracóis, nematódios e outros vermes, rotíferos, protozoários, enfim, sem que se saiba, tem-se um verdadeiro tratado de zoologia sob os pés. Isso sem considerar números muito maiores de bactérias e fungos que ocorrem na mesma área. O importante aqui é a gente pensar que a vida da floresta está nas pequenas coisas, né, da floresta tropical. Ela não existiria, não teria essas árvores portentosas, esse cipoal, essas folhas enormes, se não tivesse essa cadeia alimentar com milhares e milhões de seres, muitos deles microscópicos, né? E então, se a gente for aos insetos, ao grupo dos insetos, né, aí nós vamos ter vários grupos e nós vamos tratar só de alguns hoje. Haverá miriópides, libélulas, vários são insetos aquáticos, bivalves, que são os moluscos aquáticos, e muitos grupos além dos ácaros, oritobatídeos e minhocas. Só na Amazônia são mais de 100 espécies de minhoca, fundamentais elas são, né, para a decomposição da matéria orgânica. Novamente, o Herbert Schubert nos dá uma dimensão dessa complexidade. Em 800 centímetros cúbicos de humus e folhas mortas sobre o solo, foram contados 425 indivíduos, repartidos em 61 espécies diferentes de ácaros, oribatídeos, pequenos artrópodes que controlam as comunidades de fungos decompositores. Então, é essa pequena comunidade que começa com seres vegetais inferiores, animais inferiores, e que em conjunto fazem essa digestão, né, das folhas, dos galhos, enfim, dos animais mortos, e isso vai subindo na cadeia até se transformar na grande flora e na grande fauna, né? William Overall, um dos grandes cientistas do Museu Gilding, ele lembra que os insetos, os invertebrados representam 95% dos animais. A gente sempre pensa no grande animal, a anta, a onça, o porco do mato, mas a maioria, tanto de espécies quanto de massa, né, de biomassa, está nos insetos e nos invertebrados de uma forma geral. Essa foto mostra, inclusive, um cupim se organizando para devorar uma grande árvore, e uma das razões das quedas de grandes árvores é que elas vão sendo digeridas, almoçadas ao vivo. Se a gente for a outros grupos, né, nós vamos ter o grupo, por exemplo, de besouros, né? 4 de cada 10 insetos conhecidos são besouros. São cerca de 300 mil espécies, né? Provavelmente esse número chegue a mais de 3 milhões de espécies. As florestas tropicais abrigariam a maior parte dessas espécies. Há besouros em diversos outros biomas, inclusive temperados e subtropicais, mas na floresta tropical há uma explosão de vida em termos de besouros, né? E para os cientistas, né, para a gente valorizar um pouco os insetos, a gente teria que compreender ou tratar da sua importância para o bem-estar, né? Seja
fazendo a reciclagem dos nutrientes na floresta, seja controlando pragas, né? Tem vários insetos que controlam outras pragas, que às vezes são insetos mesmo, né? E seja realizando a polinização. Nós vamos tratar, inclusive, do grupo de abelhas um pouco mais adiante, né? E tem insetos que nos ajudam na dispersão de semente e outras funções no ambiente, né? E para o William Overall, que a gente citou há pouco, né? E aí nós estamos vendo um bicho-pau na floresta do Rio Negro, né? Mais de 70% das espécies amazônicas ainda não possuem nome científico. E considerando o ritmo atual de trabalhos de levantamentos e taxonomia, tal situação permanecerá por muito tempo. Essa é uma questão crítica, a gente já tratou um pouco numa outra aula, é a quantidade e a disponibilidade de cientistas para realizar esse grande mapeamento e também a compreensão dos ecossistemas. Não se trata apenas de descobrir uma espécie no sentido de dar-lhe um nome científico, mas muito mais compreender a sua dinâmica, as suas interações, a sua importância nos ecossistemas e muitas vezes a sua importância relativa para o ser humano, né? Aí nós recorremos agora a essa imagem das borboletas feita por dois cientistas amadores, o Henry Bates e o Wallace, era o outro pesquisador, e eles, ingleses, e ficaram aqui. O Wallace ficou menos tempo, ficou doente, ficou 5 anos, o Bates ficou 9 anos, e ele pôde fazer uma observação como um amador e como um naturalista amador, mas que foi muito importante. A correspondência do Wallace com Charles Darwin para as suas teses da origem das espécies e outros escritos, e o Bates também foi um grande colaborador. E o Bates se debruça, por exemplo, sobre a questão de borboletas. Ele vai ficar hospedado com Wallace aqui em Nazaré, em Belém, que era uma área rural de Belém, na verdade, e é interessantíssima essa manifestação dele. A diversidade de borboletas, por exemplo, quando eu menciono que cerca de 700 espécies são encontradas em 1 hora de caminhada ao redor desta cidade, enquanto o número total encontrado nas Ilhas Britânicas não excede as 66. Ou em toda a Europa não se encontram mais de 321 espécies. Imagine que isso foi em 1860, hoje o conhecimento é muito maior. Claro que a ocupação de Belém alterou completamente esses ecossistemas aqui nessa região, e a gente espera que essas espécies de borboleta ainda existam em outras regiões próximas ou nos poucos fragmentos florestais que ainda sobrevivem. Outra questão que o Bates estudou, e na verdade foi um dos proponentes em termos científicos, é a questão do mimetismo. Nesta imagem, que talvez não esteja tão clara, um desenho um pouco escuro, temos um beija-flor à direita e uma mariposa à esquerda, né? E ele fala o seguinte, que determinadas espécies palatáveis a predadores, como aves, seriam mais bem-sucedidas se imitassem outras, ou seja, quando utilizavam disfarces semelhantes àquelas menos palatáveis, e dessa forma estariam mais protegidas dos predadores. Esse é o caso da mariposa, ou de uma espécie de mariposa, cujo formato se assemelha a um pequeno beija-flor. Nós vamos ver também a questão do mimetismo nesse interessantíssimo inseto, que é um pequeno inseto, que é a jequitirana-boia, que tem uma cara de jacaré, um monstro, né? Mas é um pequeno inofensivo inseto. Nesse universo, né, nós estávamos comentando sobre as abelhas, né? Numa única floresta bem conservada, não é difícil encontrar 30, 40, 50 espécies de abelhas sem ferrão. Numa pastagem degradada, provavelmente em pesquisas do Piabiru com cientistas, provaram que não havia uma única espécie, ou no máximo 1 ou 2, mas que não tinha muita condição de sobreviver naquele ambiente, né? Essa é uma questão importante porque numa área natural, né, a diversidade de insetos é espantosa.
É muito difícil você fazer uma pesquisa completa sobre 1 hectare, por exemplo, de floresta, mas isso foi feito, por exemplo, no Panamá, nas florestas tropicais ali, pelo Smithsonian, e descobriram num único hectare 42 mil espécies de insetos diferentes. A imensa maioria nova para a ciência, a grande maioria sem um nome popular, sem uma compreensão das populações, mesmo populações tradicionais. E isso nos remete também à questão de endemismo, né? Nos invertebrados, a gente tratou bastante de endemismo na última aula, mas nos invertebrados, de maneira geral, o endemismo é bastante presente, né? E infelizmente a maior parte das pesquisas que vêm sendo feitas hoje, elas são financiadas em função de uma grande obra ou de um grande empreendimento que acaba exigindo no seu processo de licenciamento uma série de pesquisas científicas, desde da questão das águas, do meio físico, desde a questão do meio biótico, social e inclusive de arqueologia e tal. Então hoje a gente tem muitas novas informações sobre Tucuruí, Carajás, sobre outras áreas de expansão, né, de linhão e hidroelétricas e daí por diante. E pouca informação sobre áreas onde não há esses grandes projetos. Então essa é uma questão relevante hoje, né? Um outro grupo interessante é o de aranhas, né? As aranhas, nós temos aí cerca de 500 espécies na Amazônia, né? Mas as expectativas é que haveria muito mais, né? Haveria provavelmente 2.500 espécies. Só na reserva de Duque, que eu mencionei várias vezes, ali em Manaus, que é cuidada pelo INPA, né, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, se identificou 472 espécies, né, 30% novas para a ciência. Então, isso mostra que quando a gente consegue fazer um trabalho aprofundado, né, principalmente em relação à identificação de novas espécies, seu habitat, nós podemos ter uma quantidade de informação surpreendente, né? O Museu Guild, por exemplo, numa das expedições, ele descobriu 7 novas espécies. Eu esqueci de comentar uma coisa importante sobre as abelhas, né? E que a sua importância, a proporção, né? A gente desconhece, por exemplo, numa floresta, exatamente porque as florestas são bastante diversas. A gente viu a grande diversidade de ecossistemas na Amazônia, né? São mais de 300 ecossistemas. Mas o Warwick Kerr, que foi um dos grandes pesquisadores de abelhas nativas, junto com o Paulo Nogueira Neto, ambos recentemente falecidos, identificaram várias questões, e o Warwick Kerr fala um dado muito importante. Estudando as florestas do Tapajós, são florestas um pouco mais secas, ele observou que de 35% a 85% das árvores, das grandes árvores, dependiam de alguma maneira das melíponas para sua polinização, portanto para sua reprodução, né? Então essa é uma questão muito importante. E quando a gente pensa em abelhas, também há outros grupos próximos, né? Os grupos de marimbondos, né? Só na Amazônia já são conhecidos mais de 220 espécies, né? Num único local próximo a Belém já foram identificadas 88 espécies. O William Overall, né, que a gente falou do Museu Guild, ele lembra que só 12 localidades da Amazônia foram efetivamente pesquisadas, e vamos dizer assim, pode-se dizer que naqueles locais a maior parte das espécies é conhecidas, eventualmente alguma delas ainda passou desapercebida, né? E das 7.500 espécies do globo, 1/4 estaria na Amazônia, em uma única coleta na Estação Científica de Cachoanã, que fica aqui no Marajó e é administrada pelo Museu Guild. O William Overall encontrou em 3 semanas mais de 90 espécies, quer dizer, em 3 semanas encontrou-se 1% das espécies de borboletas do planeta. Isso mostra a dimensão do que nós temos aí pela frente, né? Um outro grupo importantíssimo é o das formigas, das térmitas, né? Uma única árvore, por exemplo, já se identificou 80 espécies, é o dobro do que existe, por exemplo, nas Ilhas Britânicas. A gente se refere sempre à Europa porque esses pesquisadores originalmente, principalmente
na época dos viajantes, vinham da Europa, né? E também dá uma dimensão da diferença entre as áreas temperadas e as áreas de floresta tropical, né? Um outro grupo associado às formigas, que é das térmitas, né? Dentre as térmitas, os cupins, né? Apesar de eles terem um número menor de espécies, a sua importância, né? Para reciclagem de nutrientes, para digestão, né, da floresta, pela sua capacidade de processar a lignina, né, e a celulose que está presente nas plantas, é fundamental para a reciclagem dos nutrientes, né? Então, não haveria floresta sem esses excepcionais cortadores e processadores, né? Inclusive, a gente tem aí a associação, né, entre diversas espécies de vegetais e animais, e um dos casos mais conhecidos dessa parceria, né, é entre a embaúba, que é essa árvore que é bastante conhecida. Ela, quando há qualquer tipo de limpeza, desmatamento ou uma queda de uma árvore, ela rapidamente ocupa o ambiente, e é um grande serviço que ela faz ao proteger, de certa maneira, os solos com a sua grande estrutura e rápido crescimento, grande estrutura foliar e rápido crescimento. Tem algumas espécies de formiga que se associam as embaúbas, né, as cecrópias, né, que são muitas espécies de embaúbas, e essa relação ela mostra um pouco que tipo de parceria existem, né? As formigas mantêm a árvore limpa, né, de musgos, algas, epífidas. É um serviço que ela faz para a árvore que a hospeda, né? E que ao mesmo tempo a cecrópia, ela é oca por dentro, são troncos bastante frágeis, assim, eles suportam bem o vento, mas eles são ocos, né? E as formigas, ao viverem ali, processam, né, aquela matéria, a lignina, a celulose, e acaba deixando um lixo, que é uma matéria orgânica que é essencial para a planta. Então a própria planta desenvolve até pequenas raízes para capturar esses nutrientes que estão nessa matéria orgânica, né? Então, o importante, a partir desse exemplo, não é apenas a gente falar, olha, a Amazônia tem tantas mil espécies, milhões de espécies. Não, é as relações dessas espécies, né, as milhões de relações, bilhões de relações, e a complexa rede que se forma no ambiente, né? E retornando para a questão das abelhas, né, se a gente valorizar, né, a sua utilidade, né, inclusive as abelhas se tornaram animais domésticos, né, no sentido de que elas estão presentes na vida, sejam as abelhas com ferrão, que são exóticas, vieram da Europa ou da África, né, e a gente chama de abelha hoje só o que veio exótico de fora. E nós estamos descobrindo as melíponas e outras abelhas que estão aí há 4, 5, muitos milhões de anos e prestando um serviço ambiental enorme, mas elas não são manejadas como animais domésticos. E essa é uma das questões importantes, né? O serviço que as abelhas fazem, tanto de polinização, que vai permitir a continuidade das espécies da floresta, e no caso das espécies úteis ao homem, para que se produzam frutos e outros produtos que vão ser essenciais para alimentação e outros usos, né? E os insetos também são usados muitas vezes como bioindicadores. O professor Ângelo, que é o maior especialista em libélulas, Ângelo Machado, que recentemente faleceu, ele dizia que as libélulas eram os melhores bioindicadores se aquele ambiente aquático estava poluído ou não. E as libélulas são extremamente endêmicas, né? Às vezes um pequeno lago tem uma espécie, uma pequenina região. Então, libélula é um grupo bastante frágil e ao mesmo tempo bastante biodiverso e um grande bioindicador. Aqui nós vemos as melíponas, né, numa criação, né,
uma criação racional, como se fala, são animais silvestres, né? Não deixam de ser animais silvestres que, para a sua criação, é preciso de autorização do IBAMA no Cisfauna, o Sistema de Controle de Fauna, que hoje é administrado pelos estados, né? Pelas secretarias de meio ambiente dos estados, como aqui no Pará e no Amapá, onde, por exemplo, o Instituto Pebiru trabalha com diversos produtores, entre grupos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e agricultores familiares, né? Recentemente, mas muito recentemente, há menos de um mês, um grupo de pesquisa que está aqui no Instituto Tecnológico Vale, o ITV, né, publicou um artigo, a Cristina Giannini e seus colegas, né, a Vera Imperatriz, a grande especialista, herdeira como cientista do pensamento do Paulo Nogueira Neto, né, vem trabalhando com isso. E esse artigo, estudando Carajás, né, analisa o potencial efeito das mudanças climáticas nas abelhas, seja como polinizadores, né, e outras funções, e especificamente na Amazônia Oriental, mas a pesquisa foi feita na Floresta Nacional de Carajás, que, se vocês olharem no mapa, se transformou como uma área verde no entorno de uma região bastante devastada, ocupada por pastagens, o que ocorreu há pouquíssimo tempo. Mas só ali foram identificadas 200 espécies de abelhas, né? Não só as melípolas, mas outros grupos também, né? E nessa modelagem que foi feita, publicada nesse artigo, observou-se que 95% das espécies de abelhas teriam declínio populacional com mudanças climáticas razoavelmente significativas, né? Então, um dos resultados imediatos é, por exemplo, o cacau, que depende diretamente da polinização das melípolas, o açaí e várias outras frutíferas úteis ao homem, ou cereais em termos ou presentes na flora nativa, né? Então nós teríamos mudanças provavelmente em populações, inclusive na disponibilidade de alimentos. Nós estamos falando também de segurança alimentar. Então eu usei esse exemplo para introduzir um tema que a gente vai recorrer a ele diversas vezes, que é a questão de mudanças climáticas, alterações globais. Um outro grupo de invertebrados que na Amazônia marinha e costeira é muito relevante, inclusive no Tapajós nós temos o aviú, que é um pequeno crustáceo. No Marajó nós temos diversos crustáceos importantes, né? Mas na região do Salgado, dos reentrâncios maranhenses, na costa do Amapá, os crustáceos são extremamente relevantes para a sobrevivência humana e para os ecossistemas marinhos, costeiros e até de águas interiores, né? Então, essa foto, por exemplo, mostra em Afuá um ribeirinho que, obviamente, tem não só a sua alimentação, mas os excedentes acabam sendo importantes para a sua troca econômica, né? E também os crustáceos são importantes bioindicadores. Então, eu falava dos insetos como bioindicadores, mas há outros grupos faunísticos e crustáceos, com certeza, eles são bastante sensíveis. A gente sabe sobre diversos relatos em áreas extremamente poluídas, como em Cubatão, em outros locais costeiros, como a ausência de crustáceos ou a poluição em crustáceos rapidamente identificada, né? A própria medição da capacidade dele, até por reter muita água, por processar muita água, como molúsculos bivalves, por exemplo, que processam muitos litros de águas por hora, né? Eles acabam retendo diversos produtos químicos, inclusive algumas doenças são transmitidas através de vírus e bactérias pela sua capacidade de retenção, né? Como a hepatite, por exemplo. Então, só aqui na Amazônia nós temos mais de 50 espécies de camarão e é parte importante da economia e é uma questão que o Pebiru se dedica e outras organizações se dedicam de pesquisa. A Universidade Federal do Pará tem um campus em Bragança que trata dessas questões, entre outras questões tratadas também na oceanografia, na biologia e na área de engenharia de pesca e daí por diante. E a gente pode dizer, pode afirmar que de maneira genérica, né, que mais da metade das proteínas das populações necessárias, né, para as populações do estuário, do mega estuário Amazonas Tocantins,
vêm, né, de crustáceos e do pescado, né? E são proteínas de processamento rápido, de excelente qualidade, porque em geral elas são frescas, porque o seu consumo é no mesmo dia. Então, esses crustáceos têm uma relevância extremamente importante para o homem, né? Então, eles são fáceis de visualização quando eles começam a rarear, quando eles começam a não estar acessíveis, né? Então a questão do defeso, introduzida recentemente, mas ainda de difícil cumprimento por diversas pressões econômicas e mesmo segurança alimentar, é uma estratégia de conservação importante para esse grupo, né? Que principalmente garantindo que as fêmeas e a reprodução da espécie possa ocorrer com alguma capacidade de resiliência, né? E ainda temos um estoque razoável que depende aí do conhecimento científico dessas espécies e inclusive realizando pesquisas no Rio Canaticu, em Curralinho, no Marajó, nós fizemos um sequenciamento, pedimos para a Universidade Federal do Pará fazer o sequenciamento genético daquelas espécies ali para verificar se elas são a mesma espécie encontrada em outros lugares. Então isso é uma questão muito importante, né? A gente identificar se há a diferenciação biológica e características de como a espécie ou as espécies se manifestam naqueles ecossistemas, naqueles ambientes, né? E, na verdade, toda essa grande diversidade tem muita relação com a grande quantidade de comida, que vem aí de uma grande quantidade de matéria orgânica em suspensão, que vem dos Andes. Então é um processo todo interligado, que sai de 3, 4 mil quilômetros e chega no Megadelta, e inclusive continua. Nós vimos imagens de satélite de como a matéria orgânica de suspensão segue até a Venezuela, praticamente, né? Bem, eu acho que aqui termina essa primeira parte dessa aula, e nós vamos seguir agora com outros grupos faunísticos. Vamos tratar de peixe na próxima sequência.